Fala pessoal, eu sou o Fernando e hoje a gente vai dar continuidade aqui a mais um dos nossos vídeos sobre o Word no TCC. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre imagens, figuras e tabelas. Bom, antes da gente começar, eu queria fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, é muito importante a gente entender que a gente precisa posicionar nossas imagens, as nossas tabelas, o mais próximo possível da citação no nosso texto. O que são figuras para a gente? Figuras são todo tipo de desenho, todo tipo de mapa, esquema, gráfico, fotografias, diagramas, fluxogramas e organogramas. Então, abrange muitas coisas e hoje a gente vai falar um pouquinho como que a gente insere isso no nosso texto, seguindo as normas da ABNT. E para a gente começar, hoje a gente vai falar um pouquinho de imagens, né? Então, destaquei 2 pontos para a gente ter sempre em mente. A preferência por imagens do tipo PNG e sempre usar a maior resolução possível. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso. Então, eu estou aqui no Google, né, com as imagens aqui primeiro aqui do logo da UFJF e aqui uma imagem da própria UFJF. Então, começando aqui pelo logo, como que a gente vê essa questão do PNG? Eu vou abrir aqui essa imagem aqui do logo novo da UFJF, né? Então a gente abre ele aqui. E como que eu sei isso? Quando a gente clica aqui com o botão direito em cima dele e vai em salvar imagem, ele dá a opção aqui de PNG. Então essa imagem já é em PNG. Então isso é legal porque as imagens em PNG elas são melhores assim, em questão de resolução e questão de qualidade. E a questão da resolução. O que acontece? Isso é um erro muito grave que às vezes a gente comete e que é facilmente de ser resolvido. Por exemplo, às vezes a gente está aqui e a gente pega a imagem aqui e já clica direto, já copia, né, a imagem, por exemplo, já vem aqui no nosso Word e já cola. Beleza, só que ela ficou com uma resolução muito baixa, tá vendo? Então, como que a gente faz isso para tentar ajustar isso? A gente clica nela, abre a imagem, espera carregar, e aí a gente clica com o botão direito e vai em abrir imagem em uma nova guia. Pronto, tá vendo que ela já está bem maior? Então aqui a gente pode clicar com o botão direito, copiar e ir lá no nosso Word e colar a imagem. Veja só, dá para perceber nitidamente que a imagem de cima está com uma resolução bem inferior à imagem de baixo, né? Então a gente consegue perceber isso muito bem. Então, a gente tem que se atentar a esses pontos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ilustrações. Primeiro, a gente tem uma ferramenta muito legal que dá para usar junto do pacote Office e junto do Word, que é o PowerPoint. Ele ajuda muito em questão de ilustrações, de diagramas, e a gente pode utilizá-lo. A mesma coisa que eu vou falar aqui para ilustrações serve também para as tabelas importadas do Excel. A gente vai falar também como que importa com qualidade, né? Eu fiz um esquema aqui representativo, na engenharia civil a gente usa muito isso, que é um esquema representativo de uma viga. Então tá aqui uma viga de 4 metros, a gente vai importar lá para o nosso documento do Word. Então como que a gente faz? A gente faz o desenho, né? Inclusive tem essa função muito legal que muita gente não conhece. Você consegue fazer várias coisas aqui utilizando essas formas aqui do PowerPoint. Então fica aí a dica, caso vocês tenham que fazer algum esquema, algum diagrama, alguma coisa nesse sentido. E aí você seleciona, né, tudo ali o que você fez, copia, e aí a gente vai lá no nosso arquivo do Word, né, já estava aqui as imagens, vou tirar aqui o zoom, próxima página, e aí a gente vai ter aqui algumas opções para copiar. Tem o Ctrl V direto, né, que muita gente faz, só que não é legal porque ele vem como elementos, tá vendo? Então não funciona muito bem. Tem a opção de imagem, tá aqui, beleza. Eu vou deixar essa opção de imagem. E tem uma opção que a gente consegue inserir com uma qualidade muito alta, que é a seguinte. A gente vem aqui na guia página inicial, aqui em colar, a gente clica nessa setinha e vai em colagem especial. Aqui a gente seleciona meta-arquivo avançado. Dá um OK e ele cola aqui embaixo. Bom, vocês devem estar pensando, é a mesma coisa, não é? Eu vou dar um zoom e a gente vai ver que não. Então, deixa eu dar um zoom aqui maior, tem 500%. Então a gente percebe aqui umas falhas, tá vendo? A gente percebe
esse serrilhado que acontece. Já na imagem de baixo, não tem esse serrilhado. Então, essa que é a vantagem da gente colar o texto com o meta-arquivo avançado. Então, fica aí uma dica. Inclusive, funciona muito bem para tabelas. As tabelas, às vezes, quando a gente cola como imagem, elas ficam pixeladas. Então, seleciona lá a parte da tabela que você quer no Excel e vem aqui na página inicial e no colar especial e cola como meta-arquivo avançado. Bom, passando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os títulos e as fontes. A gente aprendeu como que coloca essas imagens no nosso documento, mas como que a gente vai dar os títulos e como que a gente vai referenciar elas? Bom, então, já a primeira regra básica é que o tamanho é 10. Então, na fonte que você estiver utilizando aí, seja Arial, seja Times, o tamanho tem que ser 10. Então, isso já é enorme. Uma outra coisa também, tem que ser centralizado. Considerem aí sua máquina mais o centralizado, tem que estar centralizado. A gente vai mostrar isso. Importante, isso aqui, anotem, que é o espaçamento. Antes é 0 pontos e depois é 6 pontos. Eu vou mostrar agora na prática para vocês como que funciona isso. Então, beleza, está aqui a nossa imagem, né, lá da UFJF. A gente vai colocar um título, a gente vai referenciá-lo. Primeiro, como eu falei, a gente vai colocar aqui centralizada, beleza? E aqui em cima a gente vai digitar figura, o número da figura, então no meu caso aqui vai ser a figura 1, dá um espaço, dá uma barrinha ali e um outro espaço. E aí a gente vai colocar o nome da figura. Então aqui é a Faculdade de Engenharia da UFJF. Beleza. E aí a gente também vai ter a nossa fonte aqui embaixo. Então vou digitar aqui fonte, o nome do autor e o ano. O ano aqui eu vou colocar 2020, por exemplo. Então tá aqui. Só que um detalhe, vocês percebam que ela não ficou formatada certinho. Por quê? Porque tem um espaçamento muito grande aqui. Então, a gente tem que ajustar isso. Como que a gente faz? A gente seleciona todo o grupo aqui de imagens e tal. Vem aqui na guia parágrafo, clica nessa setinha e coloca aqui 6 pontos, não, 0 pontos antes e 6 pontos depois. Beleza. E aqui pode deixar simples mesmo, que não altera, não vai alterar. Quando eu der um OK, ele já puxa essa fonte aqui e já deixa ela mais próxima da imagem. Além disso, faltou aqui uma coisa muito importante, que é grifar essa parte aqui, figura 01, figura 1, que a gente tem que fazer. Então, tá aí, tá no formato ABNT possível. Agora eu vou passar para um outro documento, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Então, tá aqui. Esse documento já é um documento que eu já tinha preparado. Então, o autor aqui, o Leandro, essa foto é dele mesmo. Então, ele é o autor dessa foto aqui da Faculdade de Engenharia. É uma foto de 2017. Então, eu vou passar aqui só para a gente mostrar algumas coisas e outras dúvidas que acontecem, né? Então, a primeira está aqui o padrão de uma imagem. Beleza. Só que muita gente pergunta se pode utilizar uma imagem do Instagram. Instagram, Facebook, essas coisas. E sim, pode. Então, vamos supor que essa imagem aqui da UFJF seja do Instagram. E como que a gente vai referenciar isso? A gente vai colocar na nossa fonte a página que a gente tirou. Então, aqui eu coloquei página UFJF no Instagram. E esse índice. Por que esse índice? Porque a gente precisa depois... na nota de rodapé, a gente precisa especificar de onde que veio. Então, não é só colocar a página do Instagram e tá ok. Então, a gente precisa especificar. Então, tá aqui. A gente coloca aí disponível no link do Instagram da UFJF e quando que a gente fez o acesso. Então, aqui, no dia de hoje, 23 de novembro de 2020. Beleza. E uma outra coisa muito importante. Às vezes a gente acha que a gente fez uma montagem de alguma imagem e não precisa referenciar. Então, vamos supor que essa imagem aqui seja uma montagem e a gente acha que não precisa referenciar, mas, pelo contrário, precisa referenciar. Então, como que a gente faz essa referência? A gente escreve compilação do autor e aí a gente coloca aqui na nossa nota de rodapé da onde que a gente fez aquela montagem, da onde que a gente tirou as imagens originais. Então, nesse sentido, pensando assim, a gente deixou aqui montagem a partir das imagens coletadas do site da UFJF e Faculdade de Engenharia da respectiva universidade.
Então, se a gente pensar aí que fosse uma montagem, a referência seria dessa forma. Bom, então agora que a gente já passou pelos títulos e fontes, eu gostaria de agradecer vocês aí. A gente encerrou a nossa maratona aí de 5 vídeos dessa playlist. Eu gostaria de pedir vocês para que deixassem nos comentários o que mais vocês querem ver, quais os outros temas que vocês querem que a gente aborde. A ideia dessa playlist é que ela seja colaborativa. Quanto mais vocês forem dando sugestões, mais vídeos a gente vai preparando para vocês. Então, é isso. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, LinkedIn. Tem o nosso WhatsApp aí também, caso você queira mandar alguma dúvida, alguma pergunta mais específica. Então, é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.